Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 7. Romanos 7, dos versos 1 ao verso 6. O título do nosso sermão está na tela. Eu queria que você falasse comigo no 3, tá? 1, 2, 3. Um novo casamento, uma nova aliança. Mais uma vez. Um novo casamento, uma nova aliança. Aí você pode perguntar, pastor, você vai falar sobre casamento? Você está falando aí da conferência que desencalha todo mundo? Não é isso. É porque Paulo vai falar de casamento aqui para explicar a nossa relação com Cristo. Mas a gente vai acabar falando um pouquinho de casamento, mas não é o assunto principal. O assunto principal é uma nova aliança. A ideia do novo casamento aí que vem, que Paulo vai trazer, é tentar explicar com a linguagem do casamento como é que fica a nossa posição, a nossa situação em relação a Jesus. Antes de Jesus a gente estava comprometido com outra coisa, e a partir de Jesus a gente tem um novo casamento, e Paulo vai mostrar isso aqui. Então eu queria que você acompanhasse a leitura desses 6 versículos do capítulo 7, para a gente entender esse texto, e que o Senhor possa falar conosco nesse momento. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Nós te agradecemos porque a Tua palavra não nos deixa perdidos em trevas, mas ela é luz para os nossos caminhos. E agora te pedimos que Teu Espírito Santo venha sobre nós, continuar a nos iluminar a verdade, a entender este texto e absorver para as nossas vidas aquilo que Tu queres corrigir, aperfeiçoar. Senhor, afasta de nós aqui toda tentação da carne, de tentar ser contrário à Tua palavra, de se opor, de distrair, de falar e pensar e agir em direção oposta àquilo que o Senhor está mostrando aqui para nós. Que o Senhor possa nos acalmar, nos silenciar a nossa mente inquieta, ansiosa, para que possamos hoje, nesse momento, ouvir a Tua voz. Repreende, Senhor, Satanás, o inimigo das nossas almas. Em nome de Jesus, repreende também a nossa carnalidade. Que o Teu Espírito nos governe, para que possamos estar atentos ao que Tu tens para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos iniciando então o capítulo 7. Nós fizemos a leitura desses 6 versículos. Mas é importante lembrar que no capítulo 6, que a gente já passou, Paulo ele vai mostrar algumas coisas importantes que nos fazem compreender onde nós estamos e como chegamos aqui. Por que ele vai falar de casamento e de lei e de nova aliança, novo casamento com Cristo e tudo mais? É porque Paulo no capítulo 6 ele explicou como Deus ele nos livra do domínio do pecado e nos faz seus servos. É isso que a gente vê no capítulo 6. Ele vai falar, a gente viu, teve um sermão que eu preguei que o título era Escravos da Justiça, em que a gente deixou de ser escravo do pecado para ser escravo de outro Senhor, um Senhor que é bom. E eu comentei com os irmãos que a escravidão em si,
ela não é ruim. Ruim é o Senhor que é o dono dessa escravidão. Se você é escravo do pecado, você vai ter uma escravidão ruim. Mas se você é escravo de Cristo, escravo da justiça, escravo do Senhor, esse Senhor é santo, bom, justo. Então essa escravidão é o paraíso para mim e para você. Então é interessante como Paulo então mostra que o ser humano que tenta ser livre, ele só é livre quando alguém pode pensar assim, ele só é livre quando ele deixa de ser escravo. Não é bem assim. Ele só é livre quando deixa de ser escravo e passa a ser escravo de um Senhor bom. No caso, o único que pode ser, o nosso Deus, o escravo da justiça. Então Paulo fala disso, demonstrou sobre isso. Ele falou inclusive que quem é escravo da justiça vive sobre o reinado da justiça, um reinado que tem frutos para a vida eterna. Na semana passada, retrasada, nós tivemos a oportunidade de aprender que Deus nos liberta e nos coloca no caminho de justiça para que a gente dê frutos de vida eterna, frutos para a eternidade. E aí ele falou que a gente apresentava os nossos corpos para o pecado. Então aí ele fala assim, assim como vocês faziam isso para o pecado, agora apresentem os seus corpos para a justiça, para Deus. Então é isso que Paulo está falando no capítulo 6. E quando ele chega agora então no capítulo 7, ele vai aprofundar algumas coisas. Mas é interessante que Paulo menciona sobre a lei. Ele não fala só da lei no capítulo 7, ele fala em outros momentos. Ainda estou na introdução, pode voltar. Isso. Ele fala da lei. E é importante a gente destacar, existem 3 aspectos da lei no Velho Testamento, e tem gente que fica se confundindo até hoje, qual é o aspecto da lei que nos interessa, no ponto de vista que vivemos sob a nova aliança, uma aliança em Cristo. E é importante dizer que a lei que foi apresentada para Israel, que Moisés recebeu de Deus e apresentou para Israel, e ele apresentou inicialmente com os 10 mandamentos, mas isso se desenvolveu nos livros de Deuteronômio, e uma série de leis, aproximadamente 600 e poucos, eu não lembro de cabeça, mas aproximadamente 600 e alguma coisa, preceitos legais, em que essa lei compreendia alguns aspectos. Haviam aspectos da lei que eram relacionados à nação de Israel, então a gente chama isso de lei civil, lei relacionada à nação de Israel. Aí eu pergunto, qual é a tua nação? Aleluia, eu sou um cidadão do céu. Não, você é brasileiro, olha na sua identidade aí, você é brasileiro. Então a lei que é de acordo com a nação daquele Israel, ela não funciona nem para o Israel de hoje, ela funcionava para aquela nação. Hoje o Israel moderno, contemporâneo, tem sua lei, constituição e tudo mais, e aqui no Brasil nós temos as nossas leis também. Então esse aspecto da lei, ele não serve para nós, do ponto de vista de lei, de obrigar a cumprir. Entretanto, ele expressa também a intenção, o caráter, a bondade de Deus. E tudo isso é para a gente aprender e reproduzir também. Existe um segundo aspecto da lei, que é relacionado ao culto, à adoração, e que eram chamadas de leis cerimoniais, e que tratavam do sistema de sacrifício. Alguém aqui mata bezerro para adorar a Deus? Não, né? Quem fazia isso? O povo de Israel, porque era necessário, porque naquele tempo aquilo era uma figura que apontava para quem? Apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista falou, que o nome dele você já conhece, que é quem? Jesus. Então, esses tipos de leis aí, eram leis cerimoniais, que tratavam desses sacrifícios. Eles se referiam à pureza, à impureza. Tinha a cerimônia de expiação de pecados, que aproximadamente 1 ano, valia por 1 ano, você tinha perdão por 1 ano, e todo ano você tinha que renovar. Agora quem tem perdão em Cristo, tem perdão para a vida eterna, não é isso, irmão? Para sempre. Então veja, essa lei era uma lei que apontava, insuficiente, porém apontava para a suficiência que há em Jesus Cristo. Precisamos dessa lei hoje? Não, porque estamos vivendo a suficiência da lei da nova aliança, a suficiência de Cristo em cumprir a lei na nova aliança. E existe também o terceiro aspecto da lei, que é a lei moral, que a gente pode entendê-la resumida nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um resumo dessa lei moral, que também está detalhada nos livros da Torá, do Pentateuco.
Mas na carta de Romanos, aqui Paulo ele vai enfocar o aspecto da lei moral, que é o que ainda, e é o principal, é o que está ainda apontando para nós. O ser humano ele tem a lei de Deus no seu coração. Paulo já falou isso. Paulo falou isso, que o ser humano não precisava nem da lei para saber o certo ou o errado, porque ele tem na imagem de Deus, que foi impressa em cada ser humano, mesmo que corrompida pelo pecado, há a imagem de Deus em você e em mim. E essa imagem de Deus, segundo Paulo, nos primeiros capítulos que já estudamos no ano passado, Paulo vai deixar claro que essa lei, ela está em nós. E não apenas em nós, a gente pode ver também atributos de Deus na criação, na natureza. Para onde a gente olha, os atributos que são invisíveis são percebidos claramente. Então Paulo sempre defendeu a questão da lei moral, e porque ela antecede inclusive a entrega dos 10 mandamentos, do decálogo a Moisés. Ok, entendemos sobre a lei. Mas é preciso, então, agora, vamos à frente, então, nos slides aí, para eu poder mostrar para os irmãos, ver o propósito da lei. Ainda não vou falar desse capítulo 7, eu preciso lembrar com vocês alguns versículos que Paulo já mencionou aqui em Romanos, sobre a lei. Primeiro aspecto que eu queria destacar do propósito da lei, é que a lei, Paulo fala isso em Romanos 3, 19 e 20, a lei, ela revela o pecado. Pegou a frase aí, ó, a lei revela o pecado. A lei não faz o pecado existir, o pecado já está no coração de cada ser humano que é pecador, mas ela revela, ela dá nome, ela diz assim, ó, o nome disso é roubo, o nome disso é adultério, o nome disso é idolatria, ela dá nome. Então veja aí os versos 19 e 20 do capítulo 3, eu vou ler, pode usar a sua Bíblia, não está na tela o texto bíblico, mas está comigo aqui, você tem a sua Bíblia aí. Verso 19 e 20 do capítulo 3 diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O texto é bem claro, né? É para que seja assim, ó, silenciado toda aquela pessoa que tenta dizer, eu não sei o que é pecado, apesar de que ela sabe, no sentido de que ela tem uma noção moral dentro dela, mas ela não sabe o nome, ela não sabe exatamente a gravidade, ela sabe que está errado. Mas a partir da lei, a lei então deixa todo mundo sem argumento. Ninguém pode dizer que não sabe, ninguém pode dizer que não sabe o nome, ninguém pode dizer que não conhece. É isso que Paulo está demonstrando nestes versículos. Então a lei, ela revela o pecado, revela aquilo que já estávamos no caso aqui, né, condenados, que nascemos em pecado, diz a Escritura, né? E aí, então ela revela que nós estamos em pecado, e aquilo que a gente faz tem nome, é um monte de coisa errada, e a lei dá os nomes e destaca. E é interessante que ele diz uma expressão muito legal, né? Para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então não há ninguém que pode dizer que é justo, que está fora desse juízo. Todos estão, né? Ele vai dizer, ninguém pode ser declarado justo. Então todo mundo se torna consciente do pecado. Então esse é o primeiro aspecto do propósito da lei, revelar então vamos acordar aí, revelar o pecado. Segundo propósito da lei, é a lei e a promessa. Há uma relação aí da lei e da promessa. Vamos ver, versos 13 e 15 do capítulo 4 agora. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão.
Aqui a gente já estudou sobre esse texto, mas Paulo ele está mostrando, esclarecendo que a promessa que foi feita a Abraão, de que nós somos herdeiros, nós já aprendemos isso, no capítulo 4, no capítulo 5, nós somos o Israel espiritual e a descendência espiritual de Abraão, e neste sentido o cumprimento da promessa que foi dada a Abraão, aqui a gente pode ver claramente que Paulo, ele explica que Abraão, ele seria herdeiro dessas bênçãos, mas não através da lei, mas pela justiça. E o texto, a gente lembra, ele vai falar lá de Gênesis, Paulo vai falar de Gênesis, que Gênesis vai dizer que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então ele foi justificado, foi pela fé, graça por meio da fé, e ele recebeu então esta promessa. A lei não dá promessa, a lei não garante promessa, e isso aqui é um aspecto, até porque Abraão veio antes da lei, não existia lei. Abraão recebeu a sua promessa, e essa promessa perdura até hoje, porque Abraão creu, então foi por meio da fé, não pela lei. Então neste sentido, o propósito da lei aqui não é garantir nenhuma promessa, e os judeus da época defendiam a ideia de que quem cumprisse a lei receberia a promessa e tudo mais, e não é verdade. A lei aqui, ela não garante promessa. A lei produz, segundo o apóstolo Paulo aqui no verso 15, produz a ira de Deus, e onde não há lei, aí sim não há transgressão. Mas neste caso, com a lei ela alcança todo ser humano no que tange ao pecado, e ele fica então bem claramente, sem argumento nenhum, debaixo da ira de Deus. Não tem como dar promessa, não tem como entregar algo do ponto de vista bom, positivo para o ser humano, se ele está em destaque por causa da lei. Não apenas ele, mas o que ele faz em destaque negativo por alguém que não cumpre a lei. Então, neste sentido, o propósito da lei aqui não é garantir promessa, mas é apresentar a ira de Deus na vida do ser humano. E o terceiro aspecto e propósito da lei é a dinâmica da lei e da graça. Vamos ver no capítulo 6, que a gente já estudou também, e está mais fresquinho na nossa mente, né? Verso 14 e 15, os textos dizem assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Resposta dele: de maneira nenhuma. Então aqui a gente vê uma dinâmica entre lei e graça. E é interessante porque a lei vai mostrar a nossa necessidade da graça. E Paulo está dizendo, quem já passou pela graça, né, não está mais debaixo do domínio da lei, ele está debaixo de outro domínio, o reinado da graça, o reinado da justiça. E aí então, ele está livre do domínio do pecado. E aqui Paulo mostra que a graça então capacita o ser humano a viver uma vida que agrada a Deus. Não adianta ele tentar observar mandamentos para alcançar justiça, mas ele precisa receber da justiça para cumprir os mandamentos. Então a dinâmica aqui é a seguinte: não se cumpre a lei para receber a graça e a justiça de Deus, recebe-se a graça e a justiça de Deus para ser capacitado a cumprir a lei. Quando Paulo fala assim, né? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei e tal. Aí ele pergunta, então vamos pecar? Não está debaixo da lei? Então a gente pode ficar à vontade, porque o pecado não nos alcança, eu faço o que eu quiser, vale tudo. Por quê? Porque eu estou na graça. Tem gente que fala isso. E ele responde, de maneira nenhuma. Então a relação aqui, o propósito da lei aqui é apresentar um caminho de santidade. Sim, eu e você que estamos vivendo o tempo da graça, estamos debaixo do domínio da graça, libertos do poder do pecado, temos uma responsabilidade de cumprir a lei. Mas você não é Israel para cumprir a lei da nação de Israel. Você não tem que fazer cerimônias do Velho Testamento, porque estamos vivendo no tempo em que o Cordeiro de Deus veio e cumpriu tudo aquilo que foi proposto no Velho Testamento. Então o que você tem que viver e praticar é a lei moral de Deus. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode adulterar, você não pode idolatrar, você tem que honrar o seu pai e sua mãe,
não pode dizer falso testemunho, e assim por diante. Não pode. Só que eu tenho uma boa notícia: você, pela primeira vez, vamos dizer assim, a partir do momento que você encontrou com Jesus, agora você consegue cumprir isso, porque Jesus cumpriu e te deu o Espírito Santo para que você possa cumprir. Então você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, né? Você pode cumprir isso, e é cobrado isso de mim e de você. É isso que Paulo está dizendo. Não é para viver aleatório aí não, que estou liberto, aleluia, não. É o contrário, agora eu posso cumprir. O que todo mundo do Velho Testamento tentava cumprir, dizia, os fariseus diziam tudo errado lá, que queriam cumprir, eles não podiam cumprir, mas eu posso cumprir. Como que eu cumpro? Me esforçando, pensando assim, entendendo que depende de mim, e depende mesmo, eu tenho responsabilidade, mas a cada vez que eu penso que depende de mim, eu sei que eu também dependo de quem? Do Espírito Santo em mim. Então ele é o meu cooperador, ele age em mim, ele age em você. Eu me esforço, mas ele também está comigo. Eu me esforço em fazer o certo, mas eu me esforço em me relacionar com o Espírito Santo, porque se eu não me relacionar com o Espírito Santo, eu não consigo fazer. Se eu não me alimentar do Espírito Santo, se eu não me alimentar da palavra de Deus, eu não estou com saúde espiritual para cumprir isso. Mas na medida que eu estou com saúde espiritual, me alimento do Espírito e da palavra, como Paulo vai dizer em Efésios, ser cheio da palavra, cheio do Espírito, melhor dizendo, em Colossenses, ser cheio da palavra, estou cheio, eu consigo cumprir. Eu vou ser perfeito? Não. Por quê? Porque eu ainda tenho em mim o quê? A presença de algo ruim, o pecado, ainda está presente em mim, mas eu consigo cumprir. Por quê? Porque o que faltar, quem completa? Ou já completou? Quem completou para mim? Jesus, gente, né? Jesus. Então Paulo vai dizer, você tem uma responsabilidade, Jesus já te deu, já está garantido, você recebeu, mas você tem uma responsabilidade. Olha que legal, não é verdade? E aí então a gente vê o que? Esse primeiro ponto que é o propósito da lei. O propósito da lei então é revelar o pecado. O propósito da lei não é garantir para você a promessa, mas é mostrar que Deus está irado com você. E o propósito da lei é mostrar também que ela permanece como princípio de santidade para a sua vida. Amém? Então vamos ao segundo ponto. Pode passar. Paulo agora nesse texto, ele vai fazer a analogia do casamento. E ele vai tentar mostrar isso. E aí é bom porque a gente aprende o que Paulo pensa de casamento. A gente, quando estuda sobre casamento, usa esse texto também. Ele não está falando diretamente de casamento, está falando da lei, ele está falando da graça, ele está falando de Cristo e tal, mas ele acaba falando de casamento. Então fica um aprendizado para a gente também. Vamos ver? Primeiro ponto aí que eu queria destacar é o verso 1, em que vai dizer que a lei tem domínio sobre o ser humano. Olha o versículo 1 aí. Meus irmãos, falo a vocês como uma pessoas que conhecem a lei. Então não estou falando para ninguém que não conhece a lei. Aqui é a mesma coisa, né? Vocês aqui também conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Ele está mostrando o seguinte, que a lei de Deus, ela foi dada para a vida aqui na terra. As consequências são eternas, mas é para a vida aqui na terra. Então Paulo ele vai fazer essa analogia de um casamento para explicar como que a lei tem domínio sobre o ser humano enquanto ele vive. Assim como o contrato de um casamento, ele é válido enquanto os dois cônjuges estão o quê? Vivos. A lei, então ela vai ter autoridade sobre uma pessoa enquanto ela está viva. Paulo vai mostrar isso aqui. Isso vai mostrar que a lei, ela vincula durante a vida de uma pessoa a responsabilidade do casamento. E no caso também aqui, a lei de Deus tem um vínculo com a pessoa também, no que Paulo está querendo dizer. Ok? Que ela está vinculada no comportamento e ela está expondo as falhas do ser humano. Então, é isso que o verso 1 vai dizer. Vamos então agora ver nessa analogia o papel da esposa e do marido nos versos 2 e 3, da esposa e do esposo. Vamos ver como é que funciona isso e comparando isso com a lei, porque é isso que Paulo vai fazer. Por exemplo, pela lei a mulher está casada, vou repetir. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Isso aqui é uma lei básica sobre casamento.
Então, duas pessoas se casaram perante a sociedade, perante Deus e tudo mais, tudo certinho, elas estão ligadas até a morte. Jesus falou inclusive que não tem casamento depois da morte, né, gente? Vocês sabem disso, né? Não tem casamento depois da morte. Jesus fala, não se dão em casamento no paraíso e tudo mais. É para a vida aqui na terra. Morreu um cônjuge, o outro cônjuge tem alguma responsabilidade de casamento ainda? Não, porque a aliança, ela é desfeita quando um dos dois morre, ok? Todo mundo entendeu isso? Não há dúvida sobre casamento. Então a galera que quer casar já sabe, escolhe certo, porque até morrer. Não vem depois no gabinete querendo se separar, não, porque até morrer. Essa é a lei do casamento. Ah, mas por que todo mundo separa? Isso aí é um outro assunto, eu vou dar um curso. Tem a classe certo ou errado da EBD. Quando abrir de novo a inscrição, lá, a diretora daqui, a Simone está ali, Quando abrir a inscrição do curso certo ou errado, você vai lá e faz, você vai saber um monte de coisa sobre homossexualidade, sobre casamento, divórcio, sobre células tronco, sei lá, tem um monte de coisa lá, sei lá, não lembro mais de cabeça não, aborto e tudo mais. Mas assim, a lei básica do casamento é isso: estão vivos, estão casados, estão com responsabilidade até a morte, ok? Amém? Aprendemos isso para o casamento? Tem gente que está aqui que vai casar, que eu sei. Amém? Sim ou não? Ah, tá. Então tá bom. Aí ele vai dizer o seguinte no verso 3. Por isso, aí ele vai dizer, ainda no verso 2, mas se o marido morrer, essa mulher que ele está dando exemplo, estará livre do casamento. Então morreu um, o outro pode casar de novo, porque ele está livre. Ele é obrigado a casar de novo? Não, mas ele pode. Por que ele pode? Porque ele não está casado com mais ninguém. Por quê? Porque morreu, o primeiro cônjuge morreu. Então ele pode casar de novo, beleza? Ah, mas e o pessoal que divorcia e casa de novo? Não vou falar, não é sobre isso que eu vim pregar. Tá curioso? Me procura depois ou vai para a classe certo ou errado, beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então essa é a regra geral. Então Paulo usa esta regra geral para mostrar o seguinte, e se a mulher casar então de novo, ela não tem problema nenhum, ela não é considerada adúltera. Olha que interessante, no verso 3 ele vai falar isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, então olha isso de novo, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Por quê? Porque ela tem um marido, ok? Essa é a lei de Deus. E como é que funciona o novo casamento, segundo casamento, divórcio? Não vou falar, não é sobre isso. Vamos ficar com a regra geral. Talvez alguém aqui já passou por isso, segundo casamento. Nós não estamos querendo afrontar ninguém nesse sentido. Estou querendo pontuar a regra geral. Existe uma regra geral que começa lá em Gênesis. E ela vem aqui, Paulo está usando essa regra geral. E as outras questões, e as variações, e as outras, se é que existem outras possibilidades, são possibilidades que Jesus inclusive menciona, mas nós não podemos aqui hoje discutir, porque isso aqui é uma comparação com o assunto principal. E o assunto principal é a lei e a nova aliança. Então entendemos, os dois estão vivos, casados, têm compromisso. Separaram de corpos, cada um foi por um lado. Separaram até no documento da lei dos homens, cada um foi para um lado. O que a Bíblia diz? O que Deus uniu, não separe o homem. O homem consegue separar? Não. Ele pode separar perante a sociedade, mas perante Deus está separado? Não, não está. É isso que Paulo está dizendo, só separa com a morte. Aí quando acontece a morte, aí sim separou. Essa é a regra aqui. Tá bom? Mas depois a gente pode conversar com mais detalhes. Então vamos avançar. Então Paulo faz essa ilustração para mostrar isso. E aí ele vai então no último ponto aí, no ponto 3, a morte e a libertação. Então agora ele vai falar o que significa isso, no verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Aqui então Paulo vai agora trazer o assunto que ele quer defender, dizer assim, da mesma forma que a lei do casamento tem essa regra da morte, para liberar
o cônjuge da responsabilidade do casamento, acontece semelhante, de forma análoga, por isso analogia, com a mesma ideia, uma ideia semelhante, o mesmo raciocínio acontece quando então você está comprometido, ligado pela lei, ligado à lei, você ainda não passou pela graça de Cristo, você está vivendo numa velha natureza, e na sua velha natureza de pecado, a lei aponta para você tudo que você faz, e diz que tudo que você faz tem nome, dá o nome dos pecados, e não apenas dá o nome dos pecados, dá a pena que você tem que pagar, e diz que o legislador e juiz, o próprio Deus, autor da lei, está irado com você. Então, no velho casamento, que é o casamento com a lei, ela propõe e apresenta isso, para mim e para você. Que casamento bom, né? Não, não é bom, é um casamento que nos condena. Por isso que lá em João 3, não lembro o versículo, mas lá em João 3, Jesus vai dizer que quem crê no Filho será salvo no futuro, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque está ligado à lei, está debaixo da lei, e a lei condena e aponta realmente o pecado, e mostra que o autor da lei, que é bom, justo e santo, não compactua com o pecado e está irado com você. E é interessante então, que então é preciso morrer. Para você sair desse casamento da lei, você precisa morrer para ter um novo casamento, assim como a lei do casamento que a gente viu aqui. E esse novo casamento existe. De que forma? No sentido em que Jesus Cristo, quando cumpriu a sua obra salvadora aqui na terra, e ele então morreu na cruz e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida abundante, vida eterna. E quando então nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, quando você declarou, ou talvez você ainda não tenha declarado, mas pode declarar hoje, quando nós declaramos a nossa fé em Jesus, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando ouvimos a pregação do Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quando isso acontece, eu e você morremos, não é isso que diz a Escritura? Morremos para o quê? Para o pecado, morremos para o mundo, morremos para a velha natureza, é isso que a Bíblia diz. E quando morremos, o nosso casamento velho com a lei foi rompido. Todo mundo entendeu isso? Amém? E a partir daí, nós ressuscitamos em Cristo, temos uma nova vida, e por termos uma nova vida, podemos casar de novo, nesse sentido, e casamos com Jesus, com a graça dele, e é isso que Paulo está querendo dizer. Então, nós vivemos uma nova vida, e uma vida que visa glorificar a Deus, é isso que Paulo está demonstrando aqui. E agora sim, no último slide, por favor, Paulo nos últimos versículos, ele vai apresentar duas formas de viver, a forma de viver de quem vive no velho casamento, e quem vive no novo casamento, quem vive na velha aliança, quem vive na nova aliança, quem vive na velha natureza, e quem vive na nova natureza. Pois quando éramos, verso 5, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, olha que palavra que ele dá aqui, paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que andávamos, ou melhor, de forma que dávamos fruto. Fruto de quê? Fruto para quê? Para a morte. Então, na nova natureza, percebe? A natureza da carne, que éramos controlados não pelo Espírito, mas pelas paixões da carne, as paixões pecaminosas, olha que interessante, a lei funcionava como um provocador, é isso que Paulo está dizendo aqui. A lei para o pecador, ela norteia o comportamento, mas para quem é escravo do pecado, por mais que aquilo seja um norte para a vida dele, ele lê, não matarás, e ele fica com vontade de matar, não furtarás, e ele fica com vontade de roubar, de furtar,
não adulterarás. Ele fica com vontade de adulterar. É isso que ele está dizendo aqui. O cara é tão corrompido e condenado pelo pecado. Isso aí é quem? É o pior cara do mundo? Não, é você e eu. Antes de Jesus, a lei, em vez de nos guiar, no sentido, porque ela tem um papel de nos guiar também, mas em vez da gente seguir o trilho da lei, a lei apresentava os nomes dos pecados e a gente salivava de vontade de pecar. É isso que Paulo está dizendo aqui. O ser humano corrompido pelo pecado, quando ouve a palavra roubo, ele tem vontade de roubar. Quando ele ouve a palavra adultério, ele tem vontade de adulterar. Por quê? Porque é o instinto dele, é esse. É duro o que Paulo está falando aqui. Então, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos. Paulo está dizendo aqui, de forma que dávamos fruto de obediência à lei, não. O oposto, descumprindo a lei, frutos para a morte. Então, antes de conhecer Cristo, nós vivíamos assim, na carne, na velha natureza, no velho casamento. E essa lei, em vez de a gente conseguir trilhar o caminho que a lei apresentava, a gente olhava para a lei e tinha vontade de fazer o contrário. A nossa natureza era estimulada pela lei. Quando revelava o pecado, ela estava nos incitando, não porque a lei tem problema, porque o problema estava na gente. A lei nunca teve problema, a lei é de Deus, ela é perfeita, ela é santa, ela é maravilhosa, a lei de Deus. Mas a gente, quando entrava em contato com a lei, a gente queria fazer errado, dava vontade de fazer o contrário. Testa aí qualquer criança, qualquer adolescente aí, ó. Fala para ele assim, ó, toma, escreve um negócio num papel, entrega para a pessoa e fala assim, ó, não pode ler agora, só depois do culto. O que vai acontecer com a natureza dessa pessoa? Aqui ó, você está dando uma lei para ela, aí ela vai querer abrir e ler, porque a gente é feito disso. Nossa carne, ela é feita de desobediência, mas graças a Deus, que a gente também foi alcançado pelo Espírito de Deus, amém? Que nos dá condições de obedecer, nos dá condições de viver uma nova vida. Então essa é a atuação da velha natureza. E o ponto 2 aí, o verso 6, Paulo vai mostrar a atuação da nova natureza, do novo casamento, da nova aliança. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então Paulo está dizendo o quê? Que a gente foi liberto da lei, e agora a gente pode servir a Deus numa novidade de vida, de um Espírito. E é uma nova natureza, ele chama de velhice da letra, velha forma da lei. A gente não está mais debaixo dessa velha forma, mas de uma nova forma, um novo modo do Espírito. E a libertação da lei então permite a gente viver de acordo com o que o Espírito quer. E o que você acha que o Espírito de Deus, que é Deus também, quer? O que ele quer? Santidade, obediência à lei. É isso que o Espírito de Deus quer. Tem gente querendo resolver a vida. Já falei semana retrasada, gente correndo atrás de carreira, gente correndo atrás também de casamento, correndo atrás de um monte de troço, mas não resolveu a vida com Deus. Tem gente que acha assim, quando eu passar na prova, no concurso, falei isso semana passada, vai dar tudo certo. Vai dar nada, porque o que precisa resolver é a tua natureza. Conheço gente que passou nas provas, milagre, cara, ficou maravilhado, graças a Deus eu passei na prova, só que aquele cara idolatrou o milagre. O milagre não é para ser idolatrado, quem produz o milagre que deve ser adorado. Aí ele recebe o milagre, em vez de adorar a Deus, adora o milagre. Aí ele passou na prova no concurso militar, não sei aonde, que só tinha uma vaga, só tinha meia vaga, e ele passou na meia vaga, milagre. E aí ele achou que a vida dele estava resolvida, foi lá para aquele, sei lá onde é que é, nem lembro qual era, aí foi lá para o quartel, para onde ele tem que ir, para o treinamento, e tudo deu certo, inicialmente, até o dia, igual Sansão, sabe de nada, inocente,
apareceu a Dalila na vida dele, na porta do quartel. Na porta do quartel. E ele já estava prometido para casar. Aí ele não resistiu a Dalila. Ficou com a Dalila. Ninguém ia ver, ninguém ia saber. E o casamento dele estava chegando. Até o dia que a Dalila avisou: estou grávida. Como é que fica? Deu tudo certo, deu, né? E como é que resolve? Tem como resolver, porque para Deus nada é impossível. Mas aí a pessoa vai se embananando e não casa. Aí casa com a Dalila, daqui a pouco confusão na vida dele. Eu não sei como é que está essa pessoa, só sei que ela foi para o fundo do poço. Porque em vez de ele adorar a Deus, ele adorou o milagre que recebeu. Em vez de ele adorar o Deus que tem poder para produzir qualquer milagre, ele adorou o próprio milagre. Ele achou que a vida dele estava garantida naquele milagre, quando na verdade a nossa vida está garantida em Deus. O que eu vejo aqui é isso. O que eu vejo aqui é que nós vivemos a nova natureza. E uma nova natureza não confia na carreira. Quem aqui está fazendo faculdade? Levanta a mão para eu ver. Pode abaixar. Quem aqui já terminou a faculdade? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem aqui já está trabalhando? Levanta a mão. Olha quanta gente trabalha, olha que benção. Quem aqui está estudando para entrar na faculdade? Levanta a mão. Glória a Deus. Serve para todos nós. Quando tu passar para a faculdade, tu vai descobrir que tu tem uma trajetória dificílima dentro da faculdade. Aí quando tu sair da faculdade, tu vai descobrir que tu tem que arrumar emprego. Aí quando tu arrumar emprego, tu vai descobrir que aquele emprego não é suficiente. E fora, você tem que casar. E sempre vai ter algo a se conquistar. E sempre vai faltar alguma coisa. E sempre vai ter algo a se vencer e alcançar. E sempre vai faltar. Enquanto você apostar nessas coisas, e deve viver a dinâmica, todos nós temos que viver essas dinâmicas. Eu também, eu já falei aqui, eu fiz concurso, tenho uma matrícula hoje como professor, não tem problema nenhum. O problema é você achar que vai dar certo, porque tu passou não sei aonde, porque você está fazendo o curso, vai dar tudo certo. Não vai. Sabe aquela música, vai dar tudo certo, sabe? Não vai, não vai. Agora vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Aí sim, vai dar tudo certo. Mas como que é essa fé colocada em ação da música? É a fé na tua carreira? É a fé no teu casamento? Vou casar com um cara nota 10. Vai dar certo? Não, porque o cara nota 10 é pecador, igual você. Vai dar tudo certo se tu colocar fé nessas coisas? Não vai. Como que vai dar tudo certo? Se a gente colocar nossa fé em ação. O que é fé em ação da música? A fé em quem? A fé em Jesus. Entender que Jesus é suficiente para você. Entender que a palavra de Deus é alimento e é suficiente para você. A vida na nova natureza é isso. É sonhar e planejar e viver de acordo com a vontade de Deus. Para terminar, podemos aprender 3 coisas. Primeiro, reconhecer. A gente precisa reconhecer a nossa necessidade de Cristo. Sem Jesus tu está sonhando o sonho do pecado. Sem Jesus tu está vivendo, caminhando na direção do mal, do pecado, planejando as coisas do pecado, vivendo os planos do pecado, vivendo a escravidão do pecado. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, pastor, eu já entreguei. Meu amigo, olha só, vamos lá. Eu sei que você já veio aqui na frente, entregou, se ajoelhou, chorou e tal. Deve ser até nova criatura. Deve ser, eu acredito que foi até batizado. Mas se você não vive de acordo com o que Deus manda viver, não adianta você falar que veio aqui na frente e se agarrar na oração do pastor aqui que orou por você. Você vai se garantir nessas coisas, meu irmão? Como que a gente se garante? É como tem Gálatas 3:34, por exemplo, que vai dizer, a lei, vai falar da lei,
Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Quem está na lei precisa chegar até Cristo, porque a lei te leva até Cristo, te mostra que tu está errado, e o caminho certo é Jesus. E quando você está em Jesus, você é uma nova criatura, e aí você pode viver o segundo ponto, viver pela graça e não viver em condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Viver sobre a graça de Cristo nos liberta da condenação da lei. Você pode falar, mas eu já fui na frente. Não é ir na frente, nem ir atrás, nem ir de lado, nem ir para o outro lado, para cima e para baixo. É entregar a sua vida para Jesus. Mas eu entreguei, eu falei, Senhor, eu entrego. Você falou da boca para fora. Você não vive isso. Você não pratica isso. Como que tu vai desfrutar das bênçãos espirituais que Deus tem para mim e para você, se você só se entregou da boca para fora? Não consegue ficar num culto e ouvir uma palavra? Arruma logo alguma coisa para fazer, quando é alguém que faz alguma coisa na igreja. E tem gente que faz tanta coisa na igreja só para não sentar para ouvir nada. Isso aí é o que mais tem. Eu sou um cara trabalhador, também trabalho na igreja. Se deixar, meu amigo, sai fazendo um monte de troço para não escutar nada. A carne não quer ouvir, mas o Espírito de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de se santificar, é tempo de sonhar sim, mas sonhar o que Deus quer para você. É tempo de se entregar a Jesus por inteiro. Na hora que o calo aperta, nem precisa ser o calo, nem precisa ser o calo. Na hora que calçou o sapato ali, encostou o dedinho, já se incomoda. Já cai fora, já corre, já foge. Viver pela graça, é preciso lembrar que Jesus, Ele mesmo disse que Ele é a porta. Ele vai dizer que o caminho que Ele propõe é um caminho estreito. A graça é algo de graça, que foi dado sem você merecer e fazer nada, é verdade. Mas não é molezinha, não é molezinha. Os 12 apóstolos, incluindo Matias, que entrou no lugar de Judas Iscariote, os 12 apóstolos, somente João morreu de velho. Tu quer viver o quê? Tempos de bonança, ser um grande profissional desse mundo? Para de sonhar com o que Deus não sonhou para você. Deus pode te usar. Deus usou José. José virou lá um governador, fizeram um cargo só para José, não tinha nem cargo para ele, fizeram um cargo para José, não tinha aquele cargo no Egito. Mas antes de José ser aquilo que era o segundo no comando do faraó, José foi o que, gente? Foi escravo, foi vendido, foi largado. O que foi o diferencial na vida de José? Ele foi o mesmo, obediente a Deus, tanto na escravidão, quanto depois, quando foi governante. E você está dizendo que só vai, quando Deus me der o que eu preciso, quando Deus me der o que eu quero, aí a coisa vai dar certo, eu vou na igreja todo dia. Meu irmão, cumpra a sua responsabilidade, sirva a Deus, viva como alguém que foi alcançado pela graça de Jesus, não viva debaixo de condenação. Tem gente que está vivendo em condenação, tem gente que está achando que é crente, porque tem o nome escrito na caderneta, na carteirinha da igreja, no computador da igreja. Gente, o computador da igreja está precisando até atualizar. Tu está confiando nesse computador, gente? Tem gente que não vem à igreja há séculos, aí aparece, oi, aí pede uma oração, pastor, ora, está certo, tem que orar. Aí ele sai igual católico, aí sai, se benze, aí garantir a minha bênção, aí vai embora, só volta no outro ano. Só volta no outro ano. Deus não nos chamou para viver essa mentira. Eu vou cantar essa música do sonho de Deus, mas eu quero cantar um sonho de Deus mesmo. Sabe o que Deus sonhou para você? Porque Ele não dorme, né? Mas que Ele planejou para você algo maravilhoso: morte e vida eterna. Morte para esse mundo e vida eterna. A gente só quer a vida eterna, mas não quer a morte.
mas tem que morrer. Estamos falando de um casamento com o pecado, com a lei. É preciso morrer para viver. É preciso morrer para receber a vida eterna. Estou falando aqui, não vou me alongar. Vou terminar com o último ponto. Você precisa produzir fruto para Deus. Que fruto você está produzindo? Antes eu era um Zé Ninguém. Agora eu sou um Zé Ninguém, mas eu estou indo na igreja de vez em quando. Melhorou. Eu estou quase. Então, mas está quase, mas não chegou, né? Porque o que é um fruto de alguém que serve a Deus? É fruto de obediência. O que Deus quer para você? Que você seja santo. Onde está escrito? Em um monte de lugar, mas eu posso dizer Efésios 1, capítulo 1, versos 1 até o 14, está lá falando várias coisas, está falando que nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Irrepreensível. E tu está querendo garantir tua vida no pré-vestibular, na carreira, não sei o que. Meu amigo, nosso país está cheio de profissional, até qualificado. O que está faltando é profissional qualificado aos olhos de Deus. Temos juízes qualificados, mas falta que eles sejam crentes. Tem juízes que estão aprovando assassinato de bebê no ventre da mãe com 8 meses, até 9 meses. Deus quer que você e eu sejamos, sei lá quem vai ser, juízes sim, no lugar desses caras. Deus quer. Mas é preciso servir a Deus em primeiro lugar, para Deus te colocar lá. Senão tu vai chegar lá, eles vão te dar meia dúzia de rapadura, tu vai aceitar e vai largar Jesus. Está na hora da gente ser gente de outro nível. Você pode ser pobre, pode ser rico, pode ser o que for, mas tem que ser de outro nível, do nível de Deus. Mas mal consegue ter esse nível dentro do templo. A gente aqui, outros que não estão aqui, quem está nos acompanhando na internet. A gente precisa viver uma vida de verdade, produzir fruto para Deus. João 15, 5, e eu termino, diz assim: eu sou a videira. Jesus falou isso. Vocês são os ramos. Já parou para ver como isso é importante? Se Jesus é a árvore ali, vamos dizer assim, né? E nós somos a extensão dessa árvore. Como que eu posso ser uma árvore diferente do caule ali principal, que é Jesus? Como que eu posso ter uma folha, um fruto totalmente diferente do que Jesus no meio ali está produzindo? Não existe isso. Se tu está ligado em Jesus, tu vai produzir a mesma coisa que Jesus produz. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vai na tua carreira, vai na tua força, vai no que quiser. Vai, Jesus disse, não vão fazer coisa alguma. Dizem que tem gente crente no tribunal, no Supremo Tribunal, dizem, eu não sei, não conheço. Dizem que um deles lá pelo menos é crente. Não vi até agora fruto disso. Alguém viu? Alguém me conta. Eu não vi. Aí eu quero saber, Deus quer usar a gente para estar no lugar desses caras em algum momento. Em algum momento aí. Não só a gente, outros que estão nos ouvindo. Até onde essa pregação chegar. Deus quer nos usar. Mas a gente não consegue ser decente às vezes dentro daqui da igreja. Consegue ser decente dentro de casa. Não consegue ser decente dentro do nosso quarto. E vem posar bonitão. Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Concluindo, a gente está livre da condenação. Glória a Deus por isso. Mas a gente não está livre da responsabilidade. A gente está livre da condenação para viver de verdade uma responsabilidade que foi dada para a gente desde quando a lei foi escrita e até antes dela, mas que só pode ser vivida a partir de Jesus. Quem pode e deve viver essa realidade de obediência é aquele que passou por Jesus. Paulo falou, vamos pecar? Ele respondeu, de maneira nenhuma. Então, queridos, eu queria encorajar você a viver uma vida
de servir a Deus nessa novidade do Espírito, uma vida de alegria, de liberdade, uma liberdade que é escrava da vontade de Deus. Uma vida de viver esses sonhos que a gente cantou aqui, esses sonhos que só são sonhos bons se forem sonhos que Deus aprova, que a gente chama de sonhos de Deus. Esses sonhos que são de Deus jamais vão morrer. Por isso, se você estiver vivendo essa realidade, não desista, como diz a canção, não pare de crer, não pare de adorar. Agora, está sonhando errado? Para com tudo. O Espírito Santo nos chama a viver uma vida de fruto, fruto para a glória de Deus, para testemunhar da transformação que vem somente através de Jesus. Que eu e você possamos sair desse lugar hoje cheios de reflexão sobre como está a nossa vida, mas ao mesmo tempo cheios de esperança, porque Deus está nos chamando para corrigir, porque significa que Ele está nos dando uma oportunidade e um privilégio de, olha, eu tenho algo para você viver, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho uma direção para você que vai impactar e fazer a diferença nesse mundo, mas hoje eu estou chamando a sua atenção, para que você corrija o que está faltando. Está na hora de amadurecer. Tem gente que tem 20 anos, parece que tem 15. Tem gente que tem 15, parece que tem 10. Jesus com 12, era maior de idade. E não apenas era maior de idade, ele estava conversando com os doutores da lei de Deus, debatendo. E tem gente que está conversando idiotice. Precisamos remir o tempo, porquanto os dias são maus. Que possamos sair daqui hoje cheios de esperança e confiança que Deus quer nos corrigir, moldar, ajustar, para estar pronto para dar fruto, para viver esses sonhos, esses planos dele, de forma que façamos a diferença na sociedade, a viver e praticar a lei de Deus, de uma forma que as pessoas vão olhar e falar, gente, o que é isso? Eu não conheço. Deus quer que você esteja lá, naquele hospital, sendo um médico, e que não vai matar bebê no ventre da mamãe, e que vai ocupar a vaga do assassino, que ia entrar, você vai passar na prova, e aquele assassino em potencial não vai passar, porque você ocupou a vaga dele, mas precisa primeiro não ser assassino, isso que Deus está falando aqui, não ser o ladrão, para você poder ocupar o cargo que vai mexer com o dinheiro do povo, e não roubar, mas primeiro deixa de ser ladrão, para depois ocupar aquela posição. Deus quer que você seja um pai e uma mãe que ensinam os seus filhos a honrarem a Deus, mas para isso tem que honrar a Deus também. Deus quer que vocês sejam professores, para ensinar os pequeninos na sala de aula as ciências que são necessárias para a vida, mas demonstrarem uma vida íntegra, comportamento adequado a viver em sociedade, em grupo, em sala de aula, e não se comportarem como bichos, como a gente vê por aí, alunos e também professores. Vou dizer uma coisa para você, não dá mais para ficar vindo na igreja todo dia, nesse piloto automático. Deus não quer isso para você. O que Deus quer para você, é você romper com essa mentirada, que você mesmo convenceu a sua cabeça, a sua mente, de que isso aí você está vivendo a vida de Deus. Está vendo nada, está vivendo não, está não, está vivendo a mentira. Meu apelo para você é, abandona a mentira, se entrega à verdade que é Jesus. Como é que eu vou fazer, pastor? Como é que eu vou falar para meu pai, para minha mãe? Como é que eu vou falar para quem eu já disse que eu prometi que eu ia fazer acontecer? Agora eu vou retroceder e viver uma vida diferente porque eu entreguei. Vai, ué. Então meu apelo para você é, abandona agora a mentira, abandona agora o pecado, não tenta dar explicação, nem para Deus, nem para mim, nem para você, nem para teu pai, para tua mãe, para ninguém, só se entrega. Quem se entrega não fica tentando explicar nada, se entrega a Jesus. Eu quero viver a verdade.
não quero viver essa mentira. Meu apelo para você é esse: